Olá a todos, meu nome é Marcel, eu sou neurologista, sou professor de neurociências do curso de medicina da Barão de Mauá e a pedido de alguns alunos eu fiz esse videozinho pequeno, bem resumido, mas muito resumido mesmo, para explicar um pouco sobre o que é epilepsia. Em 2014 foi feita então uma definição de epilepsia que foi publicada, foi definido que a epilepsia, como vocês estão vendo aqui nessa tabela, tá, seria uma condição de predisposição individual a ter crises convulsivas, onde o indivíduo tem pelo menos 2 crises convulsivas com um intervalo maior que 24 horas, sendo essas crises não provocadas. O que isso significa? A pessoa ela pode, eventualmente, ter uma crise convulsiva na vida e não ser portador de epilepsia. Porque, eventualmente, você pode ter a crise convulsiva como sintoma de uma doença ou de uma condição transitória e depois nunca mais ter na vida, né? Quando o indivíduo tem 2 crises, né, e foram crises não provocadas, foram crises, entre aspas, espontâneas ou causadas por uma condição de base ainda não diagnosticado, a gente pode falar que esse indivíduo é portador de epilepsia. Tá? Então, por que isso acontece? O cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, as diferentes funções cerebrais dependem da ação entre os neurônios que nós chamamos de sinapse. Né? Um neurônio envia uma mensagem ao segundo neurônio, né, através de um impulso elétrico que caminha ao longo dele, tá? Que a gente chama que aqui está chamado de sinal neuronal. Eventualmente, devido a problemas que problemas genéticos, né, ou congênitos que levam à epilepsia, ou a lesões neurológicas que surgem depois ao longo da vida por mais variados tipos de lesão neurológica, esse neurônio aqui, ele acaba ficando hiperestimulado ou hiperexcitado e ele começa a enviar descargas elétricas de forma desordenada e muito mais rápida do que o habitual. E aí o que acontece? Como se fosse um curto-circuito em uma parte do cérebro, né? E aí a pessoa pode vir a ter crises convulsivas, que é como se fosse a manifestação desse curto-circuito, dessa hiperestabilidade neuronal fora de controle. Como se fosse um... Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou docente do curso de Medicina na disciplina de Urgências e Emergências e a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer o manejo de uma crise convulsiva. A primeira coisa que é importante a gente dizer é que a crise convulsiva ela sempre causa uma comoção, costuma ser uma cena que gera um certo desconforto, muitas vezes uma dificuldade mesmo das pessoas ao redor em saber agir. E por isso, a partir do momento que a gente sabe como agir nessa situação, a gente vai estar fazendo uma grande diferença. O paciente que começa com uma crise convulsiva, ele vai ter abalos tônicos da musculatura e de partes do corpo com risco de se machucar. A primeira coisa, portanto, é a gente fazer um controle adequado da cena. À medida do possível, afastar o que estiver próximo desse paciente para evitar que ele bata, machuque e tenha qualquer trauma nesse processo. Fazer com que o paciente, se possível, esteja ao nível do chão, então deitado no chão. Se tiver com roupas apertadas, colares, coisas que também possam machucá-lo, isso deve ser, à medida do possível, afrouxado ou retirado. E existem algo que a gente precisa dizer, que são mitos e que é importante a gente sempre sinalizar. Não existe o risco do paciente engolir a língua, morder a língua, se machucar, como muita gente pensa. O mais importante durante a crise ela vai acontecer, a gente não consegue abortá-la, e o que a gente precisa é esperar que ela passe, dando durante esse período todo proteção para o paciente. Então que a gente segure firme a cabeça do paciente, não é preciso colocar a mão ou qualquer objeto na boca, porque durante a crise não temos risco de ter qualquer lesão de língua. Depois que a crise passar, a gente vai lateralizar o paciente, deixar ele deitado de lado, para permitir que as eventuais secreções que tenham se acumulado na boca escorram, o paciente não tenha o risco de aspirar. Muitas vezes, logo depois da crise, ele vai ir para um período que a gente chama de pós-ictal, vai ficar sonolento. A gente também, nesse momento, acolher o paciente, porque todo esse processo ele se dá sem que ele tenha consciência, ele pode acordar assustado, com medo, e a gente precisa também dar esse apoio.
Lembrando que uma vez que a gente presencia uma crise convulsiva, feitos todos esses cuidados, antes de tudo isso, é importante que a gente chame ajuda. Sempre no serviço de emergência, porque a crise convulsiva ela é um evento médico que precisa de uma avaliação apropriada.